Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Privilégio enorme estar com os irmãos e irmãs nessa noite para celebrarmos juntos o nome do Senhor. Queria agradecer à igreja, na pessoa do pastor, pela oportunidade. É um privilégio muito grande e eu gostaria de ler com os irmãos e irmãs dois textos da palavra do Senhor. O primeiro texto é Mateus capítulo 6, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 8. Na verdade, vamos começar no versículo 5. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. E o outro texto que eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs para lermos está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo de número 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, te agradecemos por Jesus, cujo sacrifício e ressurreição nos permite estarmos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra, e nós queremos pedir-te que, pelos méritos de Cristo, Teu Cordeiro, que tira o pecado do mundo, a Tua Palavra venha aos nossos ouvidos e encontre os nossos corações e mentes. Que a Tua Palavra possa produzir em nós a Tua vontade, e que a Tua vontade nos conduza nos Teus caminhos para a Tua honra e Tua glória, que através da Tua Palavra nos cures para Te servirmos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Orar é o que a gente mais ouve que devemos fazer.
E provavelmente seja o que a gente mais faz. Particularmente, pelo menos, porque a gente vive, a vida é cheia de armadilhas, a gente volta e meia se depara com uma dessas pelo menos uma vez por dia, e a gente grita por socorro. Uma hora é uma enfermidade, uma hora é uma notícia ruim, uma hora é uma situação que a gente não tem controle, uma hora é uma situação de desafio, enfim, motivos para orar não faltam. E a gente, desde que se converte, é ensinado a falar com Deus, em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é poderoso, porque o Pai ouve as nossas orações, porque a Bíblia diz que é para orar sem cessar, e, enfim, nós oramos. Talvez não oremos tanto como comunidade, como deveríamos. Talvez devêssemos ter mais reuniões de oração, talvez devêssemos ter mais vigílias, quem sabe? De igreja em igreja local, nós cristãos vamos orando. Uns oram mais, outros oram menos, mas todos nós oramos. Até porque a vida nos obriga. A realidade nos obriga. A nossa fragilidade nos obriga. As nossas carências nos obrigam. Nós estamos diante de um sem número de obstáculos que a gente não sabe como superar, não sabe o que é, não entende no que mais está implicado aquilo lá. Então a gente ora. Então parece que falar de oração não é exatamente uma necessidade, porque o povo ora. Parece. Parece que falar de oração é quase como chover no molhado, porque todo mundo ora. Crente ora. Então, o que é que nós devemos fazer quando a gente fala sobre oração? Por isso eu queria que os irmãos prestassem atenção nesses 2 versículos que nós lemos e que a gente percebesse o nível de reflexão que esses textos nos apresentam. O nosso primeiro texto, que é o de Mateus 6, Jesus está se preparando para ensinar o que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Então, começando lá no versículo 5, ele vai dizendo aos seus discípulos que, começando com o versículo 5, ele vai dizendo aos seus discípulos como eles não devem orar. Então, eles não devem orar de uma determinada forma. É a primeira coisa que ele faz. Ele diz como a gente não deve orar. Então, ele diz que a gente não deve orar como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Ou seja, a gente não deve orar para aparecer. Isso é complicado, porque aí aqueles irmãos que fazem longas orações já ficam numa situação constrangedora, porque o texto diz, não ore para aparecer.
Ou seja, não ore para se fazer notado na comunidade. Não ore para chamar atenção sobre si. Então, essa é a primeira, é interessante que é a primeira coisa que Jesus fala. Como não orar. Não sereis como os hipócritas. Vocês não vão chamar atenção sobre si. Vocês não vão orar para aparecer. Por quê? Aparecer é bom. O mundo todo gosta de aparecer. Vide Facebooks, Twitters, redes sociais. Todo mundo gosta de aparecer. Como dizia um artista do começo da década de 60, ele dizia que todo mundo faz tudo para ter 15 minutos de fama. Todo mundo gosta de aparecer. Então, qual é o problema de aparecer orando? Já que todo mundo gosta de aparecer de todas as formas, aparecer orando não é melhor ainda? Não é? Ao invés de ser conhecido por fazer bobagem, ele é conhecido pela forma como ele ora na frente de todo mundo. Olha, uma coisa boa, não é? Jesus diz não. Por quê? Porque ele está dizendo, se você orar para aparecer, isso é toda a resposta que você vai ter de Deus. Ou seja, o pai vai virar para você e diz, ok, meu filho, já apareceu? Já? Já, pai. Então tá, é isso aí. Tá? Não tem mais nada, a sua oração não vai servir para mais nada. Já serviu para o que você queria. Você não queria aparecer? Queria. Pronto, já apareceu. Pode sentar. Não, mas o senhor não vai me ouvir? Não, você não orou para eu ouvir você. Você orou para o povo ouvir você. Então o povo já te ouviu. Então já está resolvido o seu problema. O seu problema é que o povo visse você. O seu problema é que o povo ouvisse você. O seu problema é que o povo dissesse, olha, você viu que oração bonita? Olha como ele ora, hein? Uau! Olha como ela ora. Puxa, que homem de oração. Puxa, que mulher de oração. Pronto, o povo já está comentando que você é uma pessoa de oração? Ah, já, Jesus, já. Pronto, então era o que você queria, já está resolvido, sua resposta já foi dada. O que você queria já aconteceu, está todo mundo falando de você. E dizendo que você ora bem, que ora muito. Esse é o ponto. Então, a primeira coisa que Jesus disse é, quando você orar, não seja como os hipócritas. Não use a oração para aparecer. Essa é a primeira coisa. Aí a segunda coisa que Jesus diz é como então orar. E ele diz, quando orares, entra no teu quarto. E, fechada a porta, quer dizer, não entra no quarto e deixa a porta aberta, não. Para todo mundo ouvir você orando, não. Entrou no quarto, fecha a porta e ore ao seu pai. Que está lá, em secreto. Você pode não ver, mas ele está lá. Você pode não tocar, mas ele está lá. Você pode não ouvir, mas ele está lá. Ele está lá em secreto. Então, você entra no seu quarto e, fechada a porta, você ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, seja discreto na oração. É isso que Jesus está dizendo. Não, claro que Jesus não está dizendo que a gente não pode orar na reunião da igreja. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a gente não pode orar para aparecer.
E ele está dizendo que se a gente é sério mesmo em oração, a gente não vai fazer propaganda. Gente de oração não faz propaganda. É isso que Jesus está dizendo. Não quer dizer que não pode orar na igreja. Claro que pode. Não pode orar para chamar atenção para si mesmo. Mas pode orar em comunidade, é lógico. Por isso nós reunimos os irmãos em oração, não poucas vezes, espero, não é? Todos nós. Não é disso que Jesus está dizendo. Jesus está falando, não ore para aparecer. Não use a oração como propaganda pessoal. Não use a oração para as pessoas dizerem, olha como ela ora bem, olha como ele ora bem, olha que homem de oração, olha que mulher de oração, uau, que oração bonita. Não. Não use a oração para aparecer. Não use a oração para fazer propaganda de si mesmo. É isso que Jesus está dizendo. E a outra coisa que Jesus está dizendo é, se você é realmente uma pessoa séria, ora mesmo, você vai fazer isso em secreto. Você vai fazer isso para a pessoa para quem isso interessa. E qual é a pessoa para quem a oração interessa? Deus, né? O Pai, né? Porque orar sem ser para o Pai e sem ser ouvido pelo Pai, qual é a vantagem? Jesus, inclusive, conta a história de 2 homens que subiram para orar no templo. Um era publicano, o outro era fariseu. Aí o fariseu disse, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como esse publicano. E aí fez uma lista das coisas que ele fazia. Aí foi lá o publicano orar, e o publicano disse, sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Quando ele terminou de orar, Jesus fez um comentário sobre as 2 orações. Em relação ao publicano, Jesus disse que ele foi justificado. Ou seja, o Pai ouviu a oração dele pedindo perdão. Ele foi justificado. Em relação ao fariseu, Jesus disse que ele falou consigo mesmo, não falou com o Pai. Porque ao descrever a oração do fariseu, Jesus falou assim, disse o fariseu de si para consigo mesmo, graças te dou, ó Pai. Ele disse, graças te dou, ó Pai, mas não estava falando com o Pai, estava falando consigo mesmo. Estava orando para aparecer. Então, isso é a primeira coisa que Jesus disse. Quando você for orar, não ore para aparecer. Não é para as pessoas dizerem, uau, que oração bonita, como ora bem essa irmã, como ora bem esse irmão, gente, como ele é um homem de oração. Não é para fazer isso, não é para permitir isso. É isso que Jesus está dizendo. A segunda coisa que ele disse é, você é de oração mesmo? Você quer mesmo falar com o Pai? Quero, Senhor. Entra no seu quarto. Fecha a porta. E o Pai, que vê você em secreto, te recompensará. Não deixa ninguém saber. Você não vai falar, não é com o Pai? É, claro. Pois então fala com o Pai. Não fala para todo mundo ficar ouvindo. Fala para o Pai. Volto a dizer, isso não quer dizer que Jesus é contra a oração comunitária, isso não quer dizer que nós não podemos orar em comunidade, quer dizer que Jesus está falando para a gente não usar a oração como propaganda pessoal. Tá certo? Oração não é para propaganda pessoal. Oração é para falar com o Pai. Amém? Aí ele fala uma terceira coisa. Qual é a terceira coisa que ele fala? Vocês não precisam ficar usando de vãs repetições.
E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E pede, descreve, e fala, e pede, descreve, e fala. Mas Deus, se o Senhor fizer isso, mas Pai, olha para isso, Pai, por que isso, por que aquilo? Porque não precisa. E por que não precisa? Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então não precisa ficar lembrando Deus do que Ele tem de fazer. Às vezes as pessoas entram na presença de Deus quase como dizendo assim: Deus, é o seguinte, eu só estou aqui tomando o tempo do Senhor porque eu não tenho poder, porque eu sei exatamente o que tem de acontecer. Mas eu não tenho poder, então quem tem poder é o Senhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descrever para o Senhor o que o Senhor precisa fazer. E olha, só estou perturbando o Senhor porque eu não tenho poder. Porque se eu tivesse poder, eu mesmo faria. Mas como eu não tenho, eu vou dizer para o Senhor o que o Senhor precisa fazer. Senhor, abre a porta X. Senhor, fala no coração daquele camarada. Senhor, faz aquele outro fazer isso, isso e aquilo. E aquele outro, Senhor, faz ele falar isso, 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 isso. Outra coisa, em relação àquilo, Senhor, faz isso, isso, isso e isso. E disse, então, em nome de Jesus, amém. Deu a lista para Deus, disse para ele o que fazer, e disse em nome de Jesus, amém. E depois, se Jesus faz, dá testemunho que ele fez, se não fez, diz, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho sido tão fiel, eu não estou entendendo Deus. Jesus disse, meu amigo, você acha que o Pai não sabe do que é que você precisa? Vou te dizer uma coisa, o Pai sabe do que eu e você precisamos muito mais do que nós sabemos. Na verdade, a gente não sabe. A gente não sabe. E, na verdade, na maioria das vezes, a gente tem uma proposta só para resolver o que a gente acha que é o nosso problema. É como a dona de casa que entrou em casa, começou a ouvir um barulhinho, e aí identificou que era um rato. E saiu correndo dizendo, eu preciso de uma ratoeira. Pois é, uma ratoeira serve para pegar um rato, sem dúvida nenhuma. Se ela for boa, se ela for bem armada, serve. Mas pode-se pegar um rato com uma vassourada também. Pode se pegar um rato de outras maneiras. Pode, inclusive, botar fogo na casa que pega o rato também. Tem várias maneiras de resolver isso. Mas nós somos assim, nós sempre achamos que tem uma maneira só. Primeiro, nós achamos que sabemos qual é o problema que a gente tem. E segundo, a gente acha que sabe qual é a resposta para o problema. Então a gente descreve o problema para Deus e aí diz para Deus o que é que Ele tem de fazer. Me lembro de uma vez que um pastor contou que foi visitar um irmão que estava no hospital. E esse irmão tinha sofrido queimaduras. Queimaduras muito graves na perna. E aí, o médico tinha dito para esse irmão que ele ia precisar de enxerto lá no local onde ele havia sofrido a queimadura. Mas por alguma razão que ninguém sabia, nem o moço sabia, ele não queria que fizesse enxerto, porque ele achava que isso era ruim. E aí ele falou para o pastor, pastor, ora a Deus, porque eu não quero que faça enxerto. E o pastor, que sabia sobre medicina
e queimados, tanto ou menos do que o paciente, disse, então eu vou orar. E aí fez uma oração bonita, dizendo, Senhor, não permita que lhe façam enxerto. Só que enxerto é a melhor coisa que pode acontecer para um sujeito que está com problema de queimadura de, sei lá, terceiro, quarto, quinto grau. É a melhor coisa que pode acontecer. É o melhor tratamento que tem. Se é possível fazer isso, ele está salvo. Mas como ele era ignorante sobre o que ele tinha, e ele era ignorante sobre qual era o melhor tratamento para ele, e ele não gostou da palavra enxerto, ele começou a orar dizendo, eu não quero enxerto, Jesus, eu não quero enxerto. Aí o pastor dele foi visitá-lo. E ele disse para o pastor dele, eu não quero enxerto, pastor, pede para Deus. E o pastor gastou um tempão pedindo a Deus para que ele não tivesse o melhor tratamento possível. Ainda bem que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e certamente o Espírito Santo começou a interceder, dizendo, não esquece, esquece. Esquece, pai, são dois ignorantes aqui, pensando que sabe das coisas, não sabe de nada, arruma um enxerto para o menino, pai, arruma um enxerto para o menino, que é isso que o menino está precisando, e esses dois ignorantes não sabem de nada. Ainda bem. Por isso que Jesus disse, olha, Deus sabe qual é a necessidade que você tem, antes que você peça para Ele. Então não precisa ficar fazendo lista para Deus. Muito bom. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus deu um modelo de oração. É um modelo, não é uma reza, né? Não é para ficar repetindo. É um modelo. Mas o que é que esse modelo nos ensina? Primeiro, que a gente reconhece que Deus, o nosso Pai, tem de ter o nome dele santificado. Então essa é a primeira oração que a gente faz. Pai, santifica o teu nome. Santifica o teu nome na minha vida e santifica o teu nome em todas as situações. Vou te dizer uma coisa. Lá em Ezequiel 36, a partir do versículo 16, está escrito que Deus ia santificar o nome dele no meio do povo de Israel. Que Deus ia santificar o nome dele no meio do povo de Israel. E que para santificar o nome dele no meio do povo de Israel, ele ia recuperar o povo de Israel e trazer o povo de Israel de volta para casa. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Seu filho está te dando problema, ao invés de você ficar dizendo, Senhor, esse menino só me dá dor de cabeça, meu Deus, não aguento mais, o Senhor tem de fazer alguma coisa, faz ele parar isso, faz ele fazer aquilo outro, faz ele deixar de fazer aquilo outro. Você só precisa dizer, Pai, santifica o teu nome na vida do meu filho. Porque o Pai, para santificar o nome dele na vida da gente, conserta a gente. Entendeu? O Pai disse para Israel, eu vou santificar o meu nome na vida de vocês. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou pôr um coração de carne. Eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. Eu vou escrever a minha lei com fogo no coração de vocês. E eu vou trazer vocês de volta para a terra de vocês. Não estou fazendo isso por causa de vocês, diz o Senhor. Vocês não merecem. É isso que está lá em Ezequiel 36, depois você lê com calma. Vocês não merecem, eu não estou fazendo isso por causa de vocês. Eu estou fazendo isso por causa do meu nome. Então, para santificar o meu nome,
eu vou consertar a história de vocês. Então, a primeira oração da gente é: Pai, santifica o teu nome. Seu filho está dando problema? Não fica dizendo para Deus o que ele tem de fazer com seu filho. Porque você não sabe. Você não sabe, eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo no coração da outra pessoa. Não tem como saber. Não tenho. Então você faz o seguinte: Pai, santifica o teu nome. O pai, para santificar o nome dele na vida do seu filho ou da sua filha, vai consertar a vida deles. Como está lá em Ezequiel 36. A outra coisa que o Jesus disse é: ora para o Pai para que o reino dele venha. O reino de Deus é o governo de Deus. Está tendo muita briga na sua família? Esposo, esposa, pai, mãe, filho, pai, filho, mãe, mãe, pai, mãe, filho, mãe, filha, filha, mãe. Está tendo? Então, está faltando o governo de Deus. É porque Deus não está governando. Porque Deus está sendo desobedecido. Está com problema na igreja? Deus está sendo desobedecido. Eu sempre brincava com os meus diáconos, quando eles vinham com um problema para mim na igreja, eu dizia para eles assim: que vontade de Deus que está sendo desobedecida? Onde Deus está sendo desobedecido? Não é isso, pastor. Não, é sim. Se nós estamos com um problema, é porque Deus não está sendo obedecido. Porque onde Deus é obedecido, não tem problema. Onde é que Deus está sendo desobedecido? Onde é que a vontade de Jesus não está sendo cumprida? Vamos localizar isso, vamos resolver isso, vamos passar a obedecer Jesus, que tudo se resolve. Então, se está com problema, é porque o reino de Deus não está lá. Pede o reino de Deus. Pede o reino de Deus. Pai, vem com teu reino aqui em casa. Assume o governo da minha casa. Assume o governo da minha vida. Assume o governo dos meus negócios. Assume o governo, Pai. E o pai, quando assume o governo, bota a casa para funcionar. Esse é que é o ponto. O problema é que ele vai governar mesmo. E às vezes a gente não quer, né? Porque é igual aquela história da menina que estava se arrumando, bateram a porta, aí ela foi abrir, quando ela abre era Jesus. Ela levou um susto: Jesus, o senhor por aqui? E Jesus disse: minha filha, vim visitar você. Ah, claro, Jesus, pode entrar, a casa é sua, o senhor fica à vontade. Aí mostrou onde era o quarto, onde era a cozinha, onde era a geladeira, mostrou tudo para Jesus. Eu fico à vontade, eu estou aqui só me arrumando, daqui a pouquinho eu estou aí na sala. Jesus disse: não tem problema, pode se arrumar. Aí ela terminou de se arrumar e Jesus e disse para Jesus: Jesus, eu vou ter de sair um pouquinho, mas o senhor fica aí à vontade, eu volto já já. Aí quando ela foi indo para a porta, Jesus foi atrás. Aí ela falou para Jesus: não, Jesus, eu vou sair um pouquinho, mas assim, eu volto já, é rápido. O senhor pode ficar aí à vontade. Aí ele disse: não, filha, eu não vim visitar a sua casa, vim visitar você. Vou passar o dia com você. Onde você for, eu vou. Aí ela disse: não, Jesus, sabe o que é? É que assim, eu não sei se o senhor gostaria de ir nesse lugar onde eu vou. Aí ela disse: que isso? Aí ele disse para ela: que isso, minha filha? Se você gosta de ir, eu gosto. Se você pode ir, eu posso. Aí ela
começou a ficar com aquele ar de preocupado, disse, sabe o que é, Jesus? É um lugar meio barra pesada, assim, mas gente boa, viu, Jesus? Mas, assim, acho que o senhor não ia se sentir bem. Que isso, filho? Eu já visitei o inferno, eu vou em qualquer lugar. Eu vou com você. Não tem barra mais pesada do que o que eu já vi, minha filha. Fica tranquilo, eu vou com você. Não, mas sabe o que é, Jesus? É só um pouquinho. O senhor fica aqui, me espera um pouquinho, eu vou e volto. Aí Jesus disse, filha, eu não vim para visitar a sua casa. Eu vim para visitar você. Aí ela falou, Jesus, não tem jeito. Foi lá no fundo da casa, voltou com 2 pregos e um martelo. Encostou Jesus na parede, pegou a primeira mão de Jesus, pá! Pegou a outra, pá! Falou, Jesus, eu vou dar uma volta, quando eu voltar eu tiro o senhor daí. Tem muita gente assim, que quer a bênção do senhor, mas não quer o governo do senhor. Se você não quer o governo do senhor, se eu não quero o governo do senhor, eu não quero o senhor. Porque o senhor só vem para governar, o senhor não vem para outra coisa. E não é que o senhor só vem para governar porque o senhor só gosta de mandar. É porque o senhor sabe que eu não enxergo um palmo diante do meu nariz. E que se ele não assumir o governo da minha vida, eu vou fazer, mas é muita besteira, não é pouca não. E depois, eu vou gritar por socorro, ele vai vir me curar, vai vir me buscar, mas vai me encontrar já todo estropiado. Então venha o teu reino. Faz a tua vontade. Governa. Governa a minha vida, governa meu trabalho, governa. Governa os negócios. É igual o homem que chegou para o pastor e disse assim, pastor, o senhor pode orar pelos meus negócios? E o pastor disse, não posso não. Ué, por que não, pastor? Ele disse, sabe por quê, meu filho? Porque eu só tenho autorização para orar pelos negócios de Jesus. Aí o homem falou, e por acaso Jesus tem negócios? E o pastor disse, tem, esse, por exemplo, que você acha que é seu. Venha o teu governo, faça a tua vontade. Faça na terra e no céu. Então essa é a oração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sustenta não só a mim, mas todos os meus irmãos. Que o Senhor não gosta de gente que só pede coisa para si. O Senhor quer que a gente peça para todos os irmãos e se disponha a ser a bênção do irmão. Porque quem ora o pão nosso de cada dia tem de se oferecer para ser a padaria de Deus. Então já sabe que o pão que eu estou recebendo, eu já sei que o pão que eu estou recebendo não é meu, é nosso. Então eu tenho de distribuir, eu tenho de abençoar, eu tenho de perguntar para Jesus quem mais que eu devo abençoar. O pão não é meu, é nosso. Porque eu já sei que o Pai não gosta de gente que fica pedindo coisa para si. O que mais? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Bom, mas isso é um negócio complicado, porque na verdade eu estou dizendo assim, Senhor, só perdoa a gente se a gente perdoar quem a gente tem de perdoar. Só me perdoa se eu perdoar quem eu tiver de perdoar. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é, Pai, me dá força para perdoar quem eu tenho de perdoar, para o Senhor poder me perdoar também. Dá força para a comunidade perdoar quem a gente tem de perdoar, para que o Senhor possa perdoar a gente também.
É isso que, na verdade, a gente está pedindo. Então, oração é para isso. Oração é para pedir pela santificação do nome do Pai. Porque aí o Pai conserta tudo. Oração é para pedir o governo do Pai sobre todas as coisas, porque aí as coisas começam a ficar nos seus lugares. Não quer dizer que tudo vai dar certo 100%. Pode ser, inclusive, que signifique que a gente vai perder o que tem. Me lembro de um irmão que falou uma coisa muito interessante, que ele ouviu uma mensagem e disse: eu vou agora fazer tudo certo no meu negócio. Aí ele começou a dizer para todo mundo: a partir de agora eu vou fazer tudo certo no meu negócio. Aí os próprios concorrentes dele começaram a dizer: cara, se você fizer tudo certo no seu negócio, você vai falir. E ele disse: não, eu vou fazer tudo certo no meu negócio, porque eu ouvi a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e eu vou fazer tudo certo no meu negócio. E sabe o que aconteceu? Ele faliu. Faliu mesmo, porque aquele negócio dele não dava para tocar sem falcatrua. Aí Deus fez ele falir: filho, esse negócio aí não é meu, não estou nesse negócio aí, vou falir o seu negócio. Faliu mesmo. E depois ele falou: bom, fali, tem mais nada, sobrou só uns pedaços de acrílico que eu usava. Aí ele começou a fazer peça de acrílico, porque ele desenvolveu uma técnica de acrílico que ninguém mais tinha. Aí começou a fazer peça nas horas vagas, enquanto mandava os currículos, peça de arte. Porque tinha muito acrílico do antigo negócio dele, foi fazendo obra de arte com o acrílico dele, que ele fazia, e era perfeito. Aí um camarada viu e disse: rapaz, onde você arranjou isso aqui? Ele falou: eu que fiz. Você faz isso aí? Faço. Não, dá isso aqui que eu vou vender na minha loja. Não, mas isso aí não é para vender. Claro que é, deixa eu vender isso, é uma obra de arte. Conclusão. Ele começou a expor na loja do irmão lá, o irmão começou a vender. Teve a feira de arte de design de Milão, ele foi, chegou lá, ele ganhou, em primeiro lugar. Virou artista internacional, com um acrílico que ele não sabia o que ia fazer, que foi a única coisa que sobrou da falência dele. Está vendo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Hoje ele é um artista de renome internacional, cada obra dele vale mais do que ele ganhava um mês de trabalho na empresa dele. Quando ele disse para Deus: venha o teu governo, Deus disse: você quer que eu governe mesmo a sua vida? Quero, então eu vou levar você para a falência, porque com esse negócio aí você não vai longe, não. Você ainda vai acabar sendo preso com esse negócio aí. Eu não estou nesse negócio aí não, meu filho, eu vou falir você. Pai! Isso aí não. E agora? Filho, vai fazer obra de arte aí com o seu negócio. Você não fazia desenho quando era moleque, não gostava? Eu gostava, então, faz com seus acrílicos aí. Quando você manda currículo, você não está mandando currículo? Tô, pai. Então, quando você manda currículo, vai fazendo essas coisas que você gosta de fazer. Aí, de repente, essas coisas que ele gostava de fazer era o grande talento dele. Quando você ora pedindo o governo de Deus, você ora pedindo para Deus revelar sobre você dons e talentos que você, de outro jeito, não iria saber. Porque você é dono da sua cabeça, né? Então você acha que sabe tudo. Aí você não fala com Deus: venha o teu governo. Se você disser para ele: venha o teu governo, ele vai despertar em você o que é de melhor em você. E sabe por quê? Porque foi ele que deu. Então ele sabe. Você pode não saber, mas ele sabe. Oração é para isso. Oração é para a gente se colocar à disposição de Deus.
Oração é para a gente pedir a Deus que santifique o nome dEle. Porque quando Deus santifica o nome dEle, Ele conserta tudo. Oração é para a gente pedir a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é a única coisa no universo que a gente pode fazer que realmente é boa. A vontade de Deus é a única coisa perfeita que a gente pode fazer. Os seres humanos são incapazes de perfeição. Mas sabe qual é a única vez que a gente faz alguma coisa perfeita? Quando a gente obedece a Deus. Que a vontade de Deus é perfeita. Aí você chega para o irmão e diz: por que você fez isso? Ah, porque Deus falou que era para fazer. Ó, você fez uma coisa perfeita. Uau! Um ser humano fez uma coisa perfeita. Por quê? Porque fez a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita e é a única fonte de verdadeira alegria e satisfação. Então é para isso que a gente ora. Oração é para isso. Oração é para se tornar fonte de bênção para os outros. Por isso é o pão nosso. Não é o meu pão. É o pão nosso. Aí a gente vira bênção para todo mundo. Quando a gente vira bênção para todo mundo, a gente vira o lugar onde Deus pode derramar a bênção, né? Porque eu não vou guardar, eu vou distribuir, então Deus vai abençoar. Agora, se Deus começa a abençoar o sujeito começa a guardar, Deus disse: meu filho, você não entendeu. Eu escolhi você para ser minha padaria, para distribuir o pão para todo mundo, não é para você comer todo o pão. Você vai ficar empanzinado, meu filho. Tá certo? Então a gente começa a distribuir, a abençoar, Deus diz: oba, é isso aí. O que mais? Oração é para a gente pedir para Deus nos ajudar a perdoar. Para que Ele possa perdoar a gente também. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmã? Porque todo relacionamento pode começar por amor, mas se sustenta no perdão. Se a gente não aprender a perdoar, a gente não fica junto com ninguém. Se a gente não conseguir aprender a perdoar, a gente não vive em família e principalmente não vive em igreja. Tem lugar onde você tende a perdoar a gente, é na igreja. Às vezes o camarada fala assim: pastor, o senhor sabe que esse camarada é da igreja e olha o que ele fez. E eu digo: é complicado, né, irmão? Você já perdoou ele? Não, ele não pediu perdão. Não perguntei se ele já se arrependeu. Perguntei se você já o perdoou. Não, né, pastor? Pois é, aproveita, porque essa é a sua parte do exercício. A sua parte do exercício é perdoar. Perdoa. E por que eu vou perdoá-lo? Porque você também precisa ser perdoado. Você não quer que o pai perdoe você? Não, eu quero. Bom, então, olha aí. Perdoa-nos como nós perdoamos. Então, está demorando, hein? Você já deve estar com um bocado de pecado sem perdão aí. Não, pastor, que isso? Então, peça, perdoa o cara. É para isso que existe igreja. Para a gente aprender a perdoar. É que a gente vive numa comunidade moderna em que todo mundo só quer ganhar, ninguém quer perder. Mas a igreja existe para a gente aprender a perder. Aprender a perdoar. Aprender a servir. Para a gente aprender a perder. Porque aquele que perde a sua vida ganha. Mas aquele que tenta ganhar tudo perde a sua vida. Está escrito. Foi Jesus que falou. Então você está aqui para aprender a perder. Porque quem perde a sua vida por amor a Jesus ganha.
Mas quem quer ganhar tudo, perde. Está vendo? Para isso que é oração. Oração é para pedir a Deus que livre todos os irmãos de caírem na armadilha de Satanás. Não nos deixa cair em tentação. Ou seja, eu fiquei sabendo, você ficou sabendo, o irmão, a besteira que o irmão fez? Não estou sabendo. Rapaz, o irmão pecou bravo. Sabe qual devia ser a nossa reação? Será que nós esquecemos de incluir ele na oração, não nos deixe cair em tentação? Você acha que você vai aguentar o tranco contra Satanás sozinho? Você acha que se os irmãos esquecerem de interceder por você, você aguenta a briga com o diabo sozinho? Vai cair, Xará. Vai cair. E vai cair porque você se achou bom. E achou que não precisava de intercessão. Vai cair. Por isso precisa de intercessão, uns pelos outros. Igreja é para a gente aprender a orar e receber oração. Igreja é para a gente aprender a orar pelo outro e receber a oração do outro. Para que o mal não ocupe espaço na nossa vida. Livra-nos do mal. Não deixa o rebelde achar espaço na vida da gente. Entendeu? Então isso é oração. Aí você pode dizer assim, e Ari, você leu 2 versículos, você leu 2 textos e falou de um só, né? Não, eu vou falar do outro. E o outro é rapidinho, não precisa ficar com medo, vai demorar, não. Mas rapidinho, igual a moça falou lá para Jesus. É rapidinho, Jesus. Rapidinho. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Para que mais serve a oração? Então, oração serve. Primeiro, vamos lembrar aqui, oração tem de ser feito de forma discreta, não é para usar a oração para aparecer. Certo? Segundo, oração não é para ficar dando lista para Deus do que é que Deus deve fazer. Deus não está aí para me servir. A gente é que está aqui para servir a Deus. Então não é para ficar dando lista, não. Senão daqui a pouco as nossas reuniões de oração vão aparecer sessão de reclamação no serviço de atendimento ao cliente. Eu vou em algumas reuniões de oração, mas isso aqui é um setor de reclamação do serviço de atendimento ao cliente, porque o sujeito está dizendo, senhor, eu tenho pedido isso, eu tenho pedido aquilo, o senhor não tem feito. Gente, o único sujeito que não está fazendo o trabalho dele aqui é Deus, porque todo mundo está pedindo, ele não responde. Não, oração não é para dar lista para Deus fazer coisa, não. Então, primeiro, não é para aparecer. Segundo, não é para ficar dando lista para Deus. Oração é para que o nome dele seja santificado, porque só a santificação do nome de Deus conserta a vida da gente. Oração é para que o governo de Deus venha sobre nós, porque só quando o governo de Deus vem sobre nós que realmente aquilo que a gente tem de melhor vem para fora. Nossos melhores dons e talentos. Oração é para a gente repartir a bênção.
para a gente pedir pão para todo mundo e ser instrumento de bênção para todo mundo. Oração é para a gente pedir a única possibilidade da gente fazer alguma coisa perfeita, que é quando a gente faz a vontade do Pai. Oração é para a gente pedir a Ele forças para perdoar, para a gente continuar sendo perdoado. Oração é para a gente orar uns pelos outros, para que todos nós fiquemos de pé diante da tentação. Oração é para que o inimigo não tenha espaço na vida da gente nem na vida da igreja. Livra-nos do mal. Mas oração também é o espaço para a gente ouvir Deus. Olha aqui esses homens. O Barnabé, judeu, o Simeão, africano, o Lúcio, que era lá da região de Cirene, o Manaém, que era da família de Herodes, Saulo, que era da cidade de Tarso. Eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Eles eram os líderes da igreja. O que eles estavam fazendo? Estavam orando. O que eles estavam pedindo? Tchan, 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 tchan. O que eles estavam pedindo? Direção. Fala, Senhor. O que o Senhor quer? Como o Senhor quer que a gente conduza a igreja? Como que o Senhor quer que a gente faça? Você sabe que os oficiais da igreja, a primeira tarefa dos oficiais da igreja é orar. Mas os oficiais da igreja pensam que a primeira tarefa deles é discutir os problemas e resolver os problemas. Nós fomos eleitos pela igreja, orientados pelo Espírito Santo para resolver os problemas. Que resolver problema, moço? Quer dizer que a igreja é de Jesus e quem resolve o problema é você? Quem resolver problema? Com que poder que você faz isso? Com que sabedoria que você faz isso? O pastor estava falando com outro, dizendo assim, a nossa comunidade está crescendo e nós estamos precisando já mudar de lugar, ir para um lugar maior e tal. E aí o pastor disse, interessante, vocês já têm uma ideia? Já temos e tal. Aí o pastor disse, vocês já falaram com Jesus sobre isso? Aí o camarada disse, rapaz, nós já pensamos em tudo menos falar com Jesus. Mas a igreja não é de Jesus? A igreja é de Jesus e vocês já pensaram em tudo e não falaram com Jesus? Primeira tarefa dos líderes da igreja é orar. Não é orar fazendo a lista para Jesus do que ele tem de resolver na igreja. É orar perguntando para Jesus o que ele quer fazer da igreja. Para onde que eles devem ir? O que ele quer que eles façam? Porque, como você sabe, nós não somos os pastores da igreja. Nós somos os copastores da igreja. Porque o pastor da igreja é Jesus. Não é certo? Eu não comprei ovelha nenhuma. Você comprou? Eu não comprei. Aliás, meu sangue não dá para comprar nem a minha vida, quanto mais a vida de outras pessoas. Então eu não tenho nada. Eu sou copastor. O pastor é o dono das ovelhas. O dono das ovelhas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pastor. Então é ele que sabe para onde é que é para levar a igreja.
Você acha que eu sei? Meu amigo, nesses 40 anos de ministério, essa foi a única coisa que eu aprendi. Eu não sei. A única coisa, eu levei 40 anos para aprender uma coisa só. E sabe foi que eu aprendi depois de 40 anos? Eu aprendi que eu não sei. Hoje o camarada pergunta para mim, eu digo, meu filho, eu não tenho a menor ideia. Não, mas pastor, o senhor é um homem experiente. Quantas igrejas o senhor já fundou? Quantas igrejas o senhor já pastoreou? Quantos lugares o senhor já foi? Pois é, meu filho, eu andei por todos esses lugares para descobrir uma coisa só. É mesmo, pastor? O que o senhor descobriu? Que eu não sei. Eu não sei de nada. Eu não tenho a menor ideia. Eu nem imagino, querido. Eu não sei. E como que o senhor faz? Oro. Eu chego para Jesus e digo, bom, Jesus, tem a sua igreja aqui, parece que nós estamos com um problemão, eu não sei o que o senhor vai fazer, mas estou aguardando orientação. O que o senhor quer que faça? O que o senhor quer que diga? O senhor quer dizer alguma coisa? Não? Então vamos terminar um culto mais cedo hoje? É isso. Então oração não é só para falar a Deus. Oração também é para ouvir a Deus. Foi o que aconteceu com esses homens. Eles ficaram diante de Deus em jejum, pedindo a Deus, fala, Senhor. O que o senhor quer? E aí o senhor disse, eu quero que vocês separem o Barnabé e o Saulo. Para o quê, Senhor? Para o quê? Para a obra que eu os tenho chamado. Qual? Deus não respondeu. Por que Deus não respondeu? Porque vocês não precisam saber, eu estou chamando, eu tenho uma obra para eles, eu sei o que eles querem fazer, vocês só me mandam eles para mim. Vocês só me entregam os dois aí, ó. Ah, sim, senhor. Aí oraram de novo, jejuaram de novo, impuseram as mãos sobre ele e disseram, olha, estamos colocando você à disposição de Jesus Cristo para não sei o que, não sei quando e não sei como, mas está na mão de Jesus Cristo. Oração não é só para falar com Deus. Oração é para ouvir Deus. O que caracteriza a liderança da igreja é oração para ouvir Deus. Agora, não é o sujeito sozinho orando, não. São os presbíteros da igreja. Porque eu sei, tem uns irmãozinhos espertinhos. Eu também sou pastor, eu estou há 40 anos nesse negócio. Então tem uns pastores, uns colegas meus que são espertinhos. Aí eles dizem assim, Deus falou comigo. E falou com mais algum presbítero da igreja, falou com os outros presbíteros. Não, falou comigo. Não falou não. Falou não. Que é isso, Ari? Você não pode dizer, não, poder posso, já falei, eu acabei de dizer para você que ele não falou com você não. Como é que você pode dizer isso? Porque, meu amigo, ele não está dando a igreja para você. Ele não está dando a igreja para você, não, rapaz. E sabe por que ele não está dando a igreja para você? Não é porque você não é gente boa, é porque você não aguentaria. É peso demais para você carregar sozinho. Entendeu? Então, cadê as outras pessoas com quem ele está falando? Não, eu não sei. Você não sabe que você não reúne os caras para orar com você, né? Cadê os seus presbíteros? Cadê os seus líderes? Por que eles não estão orando com você? Você quer ser espertinho, é isso? Deus só fala com você?
Você quer que eu ore por você? Já que você quer ser espertinho, eu vou orar. E sabe o que eu vou orar? Eu vou dizer assim: Senhor, faz a igreja desabar sobre esse infeliz aí. Para ele saber que esse peso ele não consegue carregar sozinho. Que não tem super-herói aqui não. Faz a igreja desabar em cima dele. Aí o irmão diz: não, mas assim eu vou morrer. Ótimo, aí você fica esperando a ressurreição em paz. Quer coisa melhor do que esperar a ressurreição em paz? Você vai fazer 2 trabalhos. Um, você vai ficar esperando a ressurreição em paz, e 2, não vai causar problema para a gente. Não é legal? Olha, 2 ganhos numa pancada só. A igreja é liderada por uma comunidade de presbíteros. Essa gente ora. Não para pedir, mas para ouvir. Fala, Senhor. Fala conosco o que é que o Senhor quer para a sua igreja. Então, isso é oração. Isso é uma oração relevante. Que Deus nos abençoe.